Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa quarta videoaula e na aula de hoje eu vou fazer um processo um pouco diferente do que eu tenho feito nas aulas anteriores, tá? Hoje eu não vou falar sobre algum conteúdo de capítulo ou fechar um capítulo. Na aula passada nós fechamos o terceiro capítulo da frente A. Então hoje eu vou fazer uma aula de correção de exercícios e, paralelo a isso, uma revisão de conteúdo, tá certo? Então gostaria que vocês pegassem a apostila frente A, deixassem aí no capítulo 1 e ao longo do vídeo eu vou citando a página e o exercício que eu tô fazendo a revisão e correção. Eu selecionei dentro desses 3 capítulos aí os principais exercícios referentes ao assunto que estamos estudando, que é citologia. Então, essa primeira parte de citologia, ela fala sobre os modelos de célula, então procarióticas e eucarióticas, membrana e parede celular, transporte entre membrana e organelas citoplasmáticas. Foi isso que a gente viu. Então, nessa aula de agora, vou fazer revisão e corrigir corrigir exercícios destes capítulos, tá certo? Antes de eu dar início à correção, eu gostaria de falar um recado muito importante para vocês, que eu ainda não falei nessas videoaulas, mas eu acho que cabe muito bem nesse assunto de hoje, tá? É o seguinte, sei que é um desafio estudar em casa, vocês nunca passaram por isso, nós também nunca estivemos nesse processo de gravar videoaulas e na expectativa que vocês estejam acompanhando, entendendo um pouco do que a gente está falando, né? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: acompanhar as videoaulas, realizar os exercícios e anotar dúvidas é um processo de estudo que reverte para você mesmo. Então, essas horas de estudo na semana que você acumula, se dedica, é parte do seu processo de aprendizagem. Quem ganha com essas horas dedicadas é você, tá? Então, eu sei que às vezes nessa idade é um pouco difícil a gente entender isso, mas com o tempo a gente vai entendendo. Então, a gente estuda pra gente mesmo. Quando vocês forem fazer uma prova de concurso, um vestibular, seja para uma universidade ou para um técnico, enfim, forem disputar alguma prova, né? Todo o conhecimento acumulado, os exercícios que vocês se dedicaram a compreender, toda a interpretação, o que o exercício estava pedindo, tudo isso vai ser utilizado nesse momento. Então, esse tempo de dedicação é em prol do seu processo de aprendizagem, tá? Eu espero que vocês já tenham sentido isso. Estamos indo para a nossa 4ª semana de videoaula, então já deu para vocês entenderem como que é o processo, entender as dificuldades, adaptar a rotina em casa para esse tipo de aula. Então, espero que esteja caminhando tudo minimamente bem, né? E que a gente consiga encerrar essa primeira apostila, a frente A, com êxito, tá bom? Sempre anotem as dúvidas, porque eu venho falando nas videoaulas que assim que a gente retomar, eu vou olhar com vocês essas dúvidas. E esse tempinho de anotar dúvidas é muito precioso, porque é justamente aí que eu consigo direcionar a minha explicação para você. Eu vou justamente ali, naquele ponto, às vezes naquela frase que eu falei, ou que está na apostila que você não entendeu, que eu vou cutucar ali e vou te ajudar a entender, tá bom? Então anotem as dúvidas sempre. Se eu explicar um exercício e, por exemplo, ele não ficou claro para você, circula ele na apostila, faz ali uma legenda para você, selecionando ele para a gente fazer a correção em sala, tá bom? Vamos lá, olha. Gostaria que vocês colocassem na página 14. Eu já vou começar pela página 14. Vocês vão perceber que eu vou corrigir principalmente as questões dissertativas, tá? As questões alternativas, elas se repetem muito. Muda o enunciado, muda às vezes um termo ou outro, mas o assunto, a informação que está sendo requisitada ali, ela se repete.
Então, eu procurei selecionar, acho que 90% das questões que eu selecionei são dissertativas. Eu percebo em sala que são as questões que vocês mais têm dificuldade em resolver, por isso que eu estou dedicando essa videoaula para essas questões, tá? Então, essa primeira questão, na página 14, é o exercício 10. Ela é uma questão dissertativa. Eu vou fazer a leitura do enunciado, acompanhem na apostila de vocês. Então, vamos lá. Página 14, exercício 10. E assim que eu terminar o enunciado e falar a pergunta, eu vou explicar a resposta, tá? Aí, o ideal seria que vocês pausassem o vídeo e anotassem, elaborassem a resposta de vocês, se ainda não fizeram. Se já tiverem realizado, preenchido essa resposta, leiam a resposta de vocês, vejam se ela bate com a minha explicação e aí vocês podem fazer uma adequação, tá bom? Então a gente vai seguir com essa metodologia até o final da correção desses exercícios, tá certo? Vamos lá então, ó. Exercício 10. A ideia de parentesco evolutivo entre as espécies foi uma concepção de Darwin. Os conhecimentos atuais dão suporte à ideia de que todos os seres vivos compartilham ancestrais comuns que viveram há mais de 3 bilhões de anos. Atuando continuamente, o processo de evolução resultou na biodiversidade observada nos dias de hoje. A despeito dessa biodiversidade, um dos sistemas de classificação reúne os seres vivos em 5 reinos, a partir das seguintes características: unicelulares e multicelulares, procarióticos e eucarióticos, autotróficos e heterotróficos. Com base nessas características e nos 5 reinos, responda as questões propostas abaixo. Então, essa questão, ela é uma questão lá do primeiro capítulo, nós vimos isso em sala, em aula presencial, então estou retomando lá o início do nosso semestre, tá? Letra A. Qual das características consideradas é exclusiva dos indivíduos de um único reino? E qual é esse reino? Então, no final do enunciado foram citadas 6 características. Quem quiser destacar isso com marca-texto, a partir de unicelulares até heterotróficos. São 6 características. Qual é o único reino que apresenta uma característica aí que é particular do reino? Então, quando a gente lê, muitas vezes essas características se repetem ao longo dos 5 reinos, porém, a característica célula procariótica só está presente no reino Monera. Essa é a resposta da letra A, tá? Então, trata-se da característica procariótico ou célula procariótica que está presente no reino Monera. Letra B. Qual reino ou quais reinos tem? Primeiro item, espécies unicelulares e autotróficas. Então vamos lá. Quais são os reinos que apresentam essas duas, tá? Ao mesmo tempo. Isso pode acontecer no reino Monera. Então o reino Monera é unicelular e pode apresentar seres autotróficos, que são seres fotossintetizantes, e o reino protista. Porque o reino protista também pode ter unicelular, ele pode ser multi ou uni. Então, unicelular e autótrofo, que são as algas, tá? Segundo item, espécies unicelulares e heterotróficas. Então, novamente, reino Monera, que são as bactérias, e protista, que são os protozoários, e os fungos, porque existem fungos unicelulares. Então, Monera, bactérias, protista, protozoários e fungi são os fungos. Terceiro item, espécies multicelulares e autotróficas. Então, vamos lá. Multicelulares e autotróficas. Plantas, então, reino Plantae, e protistas, que são as algas, tá? As algas algas macroscópicas. Quarto e último item, espécies multicelulares e heterotróficas. Reino Animalia, são os animais, e fungos, tá? Então, encerramos o exercício 10. Agora, eu quero que vocês coloquem na página 15, página seguinte, exercício 2, tá certo? Vamos lá. Qual o conjunto mínimo de componentes que uma célula deve possuir
para desempenhar suas atividades vitais básicas. Quais são os componentes celulares que uma célula obrigatoriamente tem que possuir? Vamos lá. São 4 componentes: membrana plasmática, citossol, ribossomos e DNA. Beleza? Agora a gente vai para a página 17. Na página 17, exercício 7. Super importante. Vejam que esse exercício ele é da Unicamp. Esse modelo de exercício ele se repete em vários vestibulares, tá? Então vamos lá, ó. Considere as características das células A, B e C. 3 células aí hipotéticas sendo representadas na tabela. Bom, relacionadas à presença ou ausência de alguns componentes e responda. Vejam a tabela aí. A primeira coluna eu tenho componentes celulares, parede celular, envoltório nuclear. Envoltório nuclear, quem quiser anotar aí ao lado, é a presença de núcleo, tá? Nucleolo, ribossomos e por aí vai. A primeira coluna é a célula A, depois célula B e célula C, tá? Aí tem positivo para quando é presente, negativo para quando é ausente. Então vamos direto para a pergunta A. Quais das células A, B e C são eucarióticas e quais são procarióticas? Como é que eu vou definir? Primeiro, a procariótica, principal diferença, ela não apresenta envoltório nuclear. Quando eu olho a tabela, a única célula que não apresenta envoltório nuclear é a célula C. Então, ela é procariótica, eucariótica serão as células A e B, tá? Pergunta da letra B. Qual célula B ou C é característica de cada um dos seguintes reinos, Monera, Animalia e Plantae? Que componentes celulares presentes ou ausentes os diferenciam? Então, são 2 perguntas, tá? Como que eu vou saber qual célula é representante do reino Monera, Animalia e Plantae? Então, vamos lá. Monera é o reino das bactérias. Bactérias são procarióticas. Então, já sei, porque eu já respondi a letra A, que a célula C, volta lá na tabela, não possui envoltório nuclear, portanto, ela é representante do reino Monera. Essa é a primeira parte da resposta, tá? Tem que indicar que é reino Monera e indicar o porquê. Não possui envoltório nuclear. Aí eu tenho Animalia e Plantae. Principal diferença, presença de cloroplasto, que são nas células vegetais, tá? Os cloroplastos estão presentes em células vegetais. Olhando a tabela, a célula B é a única que possui cloroplasto. Então, célula B, reino Plantae, pela presença de cloroplasto. E a célula A, representante do reino Animalia, pois não possui cloroplasto e não possui parede celular, que são as 2 características de célula vegetal, tá bem? Bom, agora a gente segue lá para a página 25. 25, gente, já é o capítulo 2. Esse capítulo 2, ele é sobre membrana plasmática e parede celular, tá bem? Exercício 1. Então, vamos lá, ó. Página 25, exercício 1. Células podem apresentar 2 tipos básicos de envoltórios celulares, membrana plasmática e parede celular. Responda. Letra A. Em que esses 2 tipos de envoltórios diferem na composição química? Então, a membrana plasmática, ela é lipoproteica ou bicamada lipídica e a parede celular é composta por celulose. Só. B. Em que tipos de células esses envoltórios podem ser observados? Membrana plasmática ocorre em todas as células. Parede celular ocorre em plantas, em algas e em fungos. Aí a gente vai agora para a página 26. Exercício 7 da VUNESP. É um exercício de questão, é uma questão, quer dizer, dissertativa, portanto, segunda fase, tá? O estudante colocou 2 pedaços recém-cortados em um tecido vegetal em 2 recipientes, 1 e 2, contendo solução salina. Depois de algumas horas, verificou que no recipiente 1, as células do tecido vegetal estavam plasmolizadas. No recipiente 2, as células mantiveram seu tamanho normal. Gente, plasmolizada é quando a membrana plasmática
sai do seu formato normal, se desloca para dentro. É como se a célula murchasse, tá? Então vamos lá, letra A. Qual a conclusão do estudante quanto à concentração das soluções salinas dos recipientes 1 e 2 em relação ao suco celular do tecido? Então vamos lá, ó. No recipiente 1, as células ficaram plasmolizadas. Então, se no recipiente 1 elas murcharam, é porque elas perderam água. Se elas perderam água, isso acontece por osmose, o ambiente externo está mais concentrado em soluto do que o ambiente intracelular. Então, a água saiu, por isso que a célula plasmolizou ou murchou. Então, a solução 1 é hipertônica. E no enunciado fala que no recipiente 2, a célula se manteve em seu formato normal. Para ela se manter em seu formato normal, a solução tem que ser isotônica. O ambiente externo está numa solução parecida ou mesma concentração que o ambiente interno, tá? Então, solução 2 é isotônica. Letra B. O que significa dizer que em 1 as células estavam plasmolizadas? Já respondi. Significa dizer que a membrana plasmática se deslocou para dentro, perdendo o seu formato original, e a célula adquiriu um formato de célula murcha. Agora a gente vai para o exercício 8. O exercício 8, ele é um pouco longo, gente, mas ele é bem importante, tá? Seguindo na mesma sequência de transporte ao longo de membrana. Vamos lá. Um exercício da Unicamp também. Foi feito um experimento utilizando a epiderme de folha de uma planta e uma suspensão de hemácias. Esses dois tipos celulares, ou seja, gente, animal e vegetal, foram colocados em água destilada e em uma solução salina concentrada. Observou-se ao microscópio que as hemácias, em presença de água destilada, estouravam e, em presença de solução concentrada, murchavam. As células vegetais não se rompiam em água destilada, mas em solução salina concentrada, notou-se que o conteúdo citoplasmático encolhia. Letra A. A que tipo de transporte celular o experimento está relacionado? Gente, está falando que a hemácia, que é uma célula animal, ela estourou, depois ela murchou. E a célula vegetal não se comportou tanto assim, a gente vai ver o porquê. Mas ela também mudou de formato quando ela é mergulhada em soluções concentradas ou não. O nome desse processo é osmose, tá? Isso é a letra A. B. Em que situação ocorre esse tipo de transporte? Então vamos lá. A osmose ocorre quando existe uma solução muito concentrada ou pouco concentrada em soluto em relação ao ambiente interior da célula. Então, por diferença de concentração, a água pode sair da célula ou a água pode entrar na célula. Letra C. A que se deve a diferença de comportamento da célula vegetal em relação à célula animal? Ou seja, por que no final do enunciado o exercício diz que a célula vegetal não se comportou como animal? Essa é a pergunta, né? Explica a diferença de comportamento, considerando as células em água destilada e em solução concentrada. Então vamos lá. As hemácias, quando elas ficaram em água destilada, elas estouraram porque a água entrou na célula, a célula inchou, a membrana não suportou e ela estourou. Quando a hemácia foi colocada em solução salina, contrário, a água saiu e a hemácia murchou. Quando a célula vegetal passou por esse mesmo processo, ela não se comportou exatamente como a hemácia. Então, quando a célula vegetal foi mergulhada em uma solução concentrada, ela perdeu água, então ela murchou. Quando a célula vegetal foi mergulhada na água destilada, ela não estourou, igual a hemácia. Por que ela não estourou? Porque a parede celular conseguiu fixar, permanecer o formato normal da célula. Foi a parede celular que permitiu que ela não estourasse. Resposta da letra C. Agora, seguimos para a página 27, exercício 9.
Não, desculpa, gente. Vamos para a página 36, tá? Eu selecionei um aqui, mas ele já tá parecido com o que eu expliquei. Olha, página 36, exercício 3. É um exercício também de organelas agora citoplasmáticas, é uma questão dissertativa. Ó, relacione as organelas celulares, retículo endoplasmático, granuloso, complexo golgiense, considerando as funções por elas desempenhadas em uma célula secretora do pâncreas, esquematizada a seguir, onde são sintetizadas enzimas digestivas que farão parte do suco pancreático. Bom, a gente tem que olhar o desenho, tem uma legenda das organelas e eu tenho que mostrar qual é a organela, a função dela e a relação dela com outra organela. E o exercício diz que é uma célula secretora, ela está produzindo alguma coisa, está secretando. Olha a superfície dela aqui, eu tenho grânulos de secreção, então são bolsinhas que estão saindo da célula, deixando esse material para o meio exterior. Então a gente tem que, digamos assim, contar uma historinha que relacione as funções do que foi citado, tá? Quando a gente olha o desenho, eu percebo que assim, entre complexo golgiense, ribossomos e retículo, eu tenho que começar pelo retículo. Porque a função do retículo endoplasmático granuloso é produzir substâncias e proteínas, enzimas, por exemplo. Então, o que a gente pode começar colocando aí no exercício? Ó, o retículo endoplasmático granuloso sintetiza proteínas que migram para o complexo golgiense. O complexo golgiense, por sua vez, tem a função de recolher essas proteínas, armazenar essas proteínas, embalar essas proteínas e liberar para a extremidade da célula. Essas bolsas que saem do complexo golgiense agora são chamadas de grânulos de secreção e elas serão exportadas da célula. É justamente o acúmulo desse material que dará origem ao suco pancreático, tá? Essa foi a questão 3 da página 36. Gente, a questão 4 eu vou falar bem rapidinho porque eu falei sobre ela na videoaula. Ela é alternativa, ó. A estrutura apontada pela seta 1 é derivada. Aí eu tenho uma célula, eu tenho que bater o olho e saber que ela é um espermatozoide. E a estrutura 1 é um acrossomo. E esse acrossomo, quando eu falei das organelas citoplasmáticas, eu falei muito do complexo golgiense, que é o complexo golgiense que vai produzir essa estrutura. Então é a letra C, tá? Resposta da questão 4. Agora a gente vai para a página 45. Olha, página 45, quero que vocês vejam a questão 10. A questão 10 é uma questão da FUVEST, é uma questão aberta, então também é segunda fase. Quando eu falo segunda fase, já expliquei isso em sala, né? São vestibulares que têm a primeira fase com questões de alternativa e segunda fase são questões abertas. Gente, eu tenho uma célula desenhada aí e tenho 4 números indicando estruturas aí dentro. A ideia é que você aponte qual é essa estrutura e qual é a função desempenhada por essa estrutura. Então vamos lá. Olhando a célula, a estrutura 1 indica para uma organela que se repete várias vezes aí dentro. Eu tenho que decorar, eu tenho que gravar que esse formatinho desenhado que se repete é um cloroplasto. Função, fotossíntese. Organela 2 é parecida com o cloroplasto, mas eu vejo que dentro tem como se fosse uma minhoquinha ou um labirinto. Sempre que essa organela é representada assim, está indicando a mitocôndria. E a mitocôndria faz respiração celular. 3 é uma organela membranosa e eu tenho vários grânulos coladinhos aqui nela, ó. Retículo endoplasmático granuloso, função, síntese de proteínas. E o 4 é uma bolsa, inclusive são 2 aí dentro, ó, que não mostra nada aí dentro. Então é um vacúolo. E o vacúolo tem a função de armazenamento de água. E aí, vou escolher um exercício aqui pra gente encerrar, que vai ser o exercício da página 46. Deixa eu ver
exercício 14 da página 46, tá? É um exercício também um pouco difícil. Vamos lá. Da Unicamp, ó. As funções das células estão relacionadas com sua estrutura e sua atividade metabólica. Apresenta-se a seguir uma tabela em que estão discriminadas em porcentagens as extensões de membranas de algumas organelas de duas células A e B, provenientes de dois órgãos diferentes. Então, gente, vejam aí, página 46, tá? Eu tenho uma tabela, a primeira coluna é tipo de membrana. Então, aqui tá falando, já gera uma certa confusão, mas tá falando sobre a membrana das organelas. E fizeram uma contagem em porcentagem da quantidade de membrana encontrada dentro de duas células. Então, eu tenho aí, ó, a célula A e a terceira coluna é a célula B. Vou dar um exemplo, ó. Primeira linha, membrana de retículo endoplasmático granuloso. Veja bem, na célula A, 35% da célula é ocupada com retículo endoplasmático granuloso. E na célula B, 60%, quase o dobro, tá? Membrana do retículo endoplasmático liso, na célula A, 16%. E na célula B, menos de 1%. Então, é assim que a gente faz a leitura dessa tabela. Vejam a letra A. Compare os dados das células A e B e indique em qual delas predomina a atividade de detoxificação e em qual predomina a atividade de secreção. Então, olha, quando eu penso em secreção, eu tenho que pensar, primeira coisa, em complexo Golgiense. Acabei de fazer uma questão lá, que era a questão 10. É ele que prepara a célula para secreção. Então, eu tenho que ter tido isso em mente. Difícil. Quando eu vejo na linha da membrana do complexo Golgiense, olha só, a célula B, 10%. E a célula A, 7%. Além disso, uma célula que faz secreção, volta aí também com a questão 10, ó. Ela tem que ter bastante retículo endoplasmático, porque ela tem que produzir algo, jogar para o complexo promover essa secreção. Então, a célula B também tem 60% de membrana de retículo endoplasmático. Então, com certeza, a célula B é uma célula relacionada à atividade de secreção, tá? E a célula A, vai ter uma atividade de detoxificação. Por qual motivo? Pela presença de membrana de retículo endoplasmático liso. Experimentos bioquímicos realizados com os dois tipos celulares mostraram que a célula A apresentava metabolismo energético mais elevado do que o da célula B. Como resultado desses experimentos, pode ser confirmado a partir dos dados fornecidos pela tabela. Então, vamos lá. Aqui indica que a célula A tem um metabolismo mais acelerado. Por quê? E como eu indico isso usando a tabela? Gente, quando eu penso em metabolismo, eu tenho que pensar em mitocôndria. Quanto mais mitocôndrias uma célula apresentar, mais respiração ela faz, mais energia ela produz, tá? Então, olha só, quando a gente olha a célula A, 32% é ocupado por mitocôndria e célula B, 17%. Então, é por esse motivo, uma porcentagem mais elevada de mitocôndria, que a célula A é relacionado a um metabolismo energético mais elevado, tá bem? Então, foi um pouco corrido, porque eu tô fazendo uma revisão aí de 3 capítulos, com as questões mais importantes. Espero que vocês tenham recapitulado as informações, entendido a conexão dessas informações, tá? Separem questões que vocês não tenham conseguido realizar no material aí, e aí quando a gente retomar, vamos fazer a revisão de tudo isso, tá certo? Um grande beijo para vocês, fiquem bem em casa.